Existem recomendações internacionais do ACSM, American College of Sports and Medicine, em que nos dá 30 minutos por dia as recomendações de atividade aeróbia moderada 5 vezes por semana. 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, ou 20 minutos por dia, 3 vezes por semana de atividade aeróbia vigorosa. O VO2 máximo é o volume máximo de oxigênio. Neste caso é o volume máximo de oxigênio que o nosso corpo, o nosso organismo consome durante o exercício físico. Basicamente é quanto maior for o VO2 máximo, quanto maior for o número que isto vai dar, melhor será a condição física do atleta, da pessoa. Pronto. Fatores, existem fatores que interferem com o VO2 máximo, com estes valores, que é a idade, o género, a genética, a composição corporal, até o nível de atividade física. Existe alguma forma para avaliar o VO2 máximo de um atleta? Existe. Existem protocolos com e sem exercício físico. Os protocolos sem exercício não são muito fiáveis, são à base de questionários. Depois, os protocolos com exercício, temos os protocolos diretos e indiretos. Os diretos são uns dos mais conhecidos, que principalmente nos grandes atletas, que vê-se muitas das vezes essas imagens, como uma máscara, que são protocolos com analisador de gases, de espirometria. Mas isso normalmente é mesmo só para atletas de alta competição, contexto clínico, contexto de estudos, normalmente nem toda a gente tem acesso a esse tipo de testes. Depois existem os testes indiretos, que nos predizem mais ou menos um valor muito real e muito próximo do valor do VO2 máximo. Pronto. Depois existem os testes máximos e submáximos. Os máximos implicam esforços máximos, como se diz mesmo, e os submáximos, por exemplo, a frequência cardíaca, alguns são através da frequência cardíaca, quando chega àquele patamar de frequência cardíaca, dá-se o teste por terminado, ou outro indicador, depende. Vou-vos mostrar aqui um dos mais conhecidos, que é o teste de Cooper, que se pode utilizar depois fórmulas para converter para o cálculo do VO2 máximo. O teste de Cooper, como sabem, é um teste de 12 minutos a correr, em que vocês podem optar por um percurso que queiram. No final dos 12 minutos só têm que saber a distância. Por exemplo, aqui o VO2 máximo é o resultado que nós queremos, colocam aqui depois a distância, e estes dois valores, o 504,1 sobre 44,9, são valores, já cálculos matemáticos que foram feitos, pronto, não vale a pena estar agora aqui a falar deles. Dar aqui um exemplo, o Pedro tem 42 anos e fez o teste Cooper 2.650 metros. Pronto, o valor final que lhe vai dar a ele será este valor de 47,79. Porque é que é importante aqui o Pedro e o 42 anos? Porque existe uma tabela, que é esta tabela aqui, ora bem, 47,9, que depois temos que ver os resultados, porque diferem de idade e de género. Neste caso era um homem com 42 anos, 47,9. Estaria aqui, pronto, um teste entre o bom e o alto, pronto. Mais para aqui pode-se dizer que estava no alto, está bem? Fica com esta tabela e com esta dica. Qual é o melhor treino para aumentar o VO2 máximo? Pronto, o melhor treino é treinar, pronto, e existem estudos que o VO2 máximo aumenta sem treino. Pronto. Depois um dia podemos falar nessa parte. Agora, o melhor treino em si é sempre treinos de intensidade elevada. Treinos com base na percentagem do VO2 máximo. Pronto. O que é que será melhor para esses treinos, para podermos aumentar?
Isso tudo depende sempre do objetivo, depende do que temos planeado, depende de muita coisa, porque nós podemos ter, por exemplo, um plano de treino para 8 semanas e queremos aumentar durante essas 8 semanas o VO2 máximo. 8 semanas dá mais ou menos 2 meses. Aí se calhar temos que fazer treinos mais intensos, que logo vão ser treinos mais difíceis. Mas se tivermos já um objetivo a 16 semanas ou mais, se calhar não precisamos de ter esses treinos tão intensos, podemos ter treinos mais softs. E esta intensidade, quando eu falo esta intensidade, é sempre com base na percentagem do VO2 máximo calculado em testes da frição. E estamos a falar de percentagens na casa dos 60%, 70%, 80%. É um bocadinho elevado, por isso é que aqui é muito importante também saber o tempo que temos para planear e o objetivo da competição, sim, o objetivo para a competição, o objetivo que temos. Agora, uma coisa é certa, com treino o VO2 máximo aumenta. Ora, uma pergunta engraçada. Um corredor pode fazer ciclismo para intervalar com treinos de corrida? Pode. Pode. Agora, e para isso basta vermos os atletas do triatlo que treinam estas duas vertentes. Agora, se o ciclismo substitui a corrida, aí já não, porque basta aplicarmos aqui um bocadinho o princípio da especificidade, que para melhorar na corrida eu tenho que correr, para melhorar no ciclismo eu tenho que pedalar, para melhorar na natação eu tenho que nadar, ponto. Agora, se o treino de ciclismo aqui vai ajudar, a parte cardio, por exemplo, alguma força, a nível de força nas pernas, ajuda, em caso de recuperação de lesões, ajuda porque não há impactos e logo vai haver um amortecimento, não vamos esforçar tanto as articulações. Agora falando aqui um bocadinho de umas grandes diferenças, por exemplo, nós quando pedalamos, nem vou estar aqui a entrar muito nos músculos que são envolvidos, nem essa parte, mas basta olharmos, quando pedalamos vamos sentados e vamos com o apoio no volante, neste caso, e vamos sentados no selim, ou seja, todo o peso do tronco e dos braços vai sobre o selim, vai sobre o quadro, vai sobre o volante, enquanto quando vamos a correr, todo este peso do tronco e os membros superiores vão sobre as pernas, neste caso até vão sobre uma perna sempre, que vão sempre alternando, uma vez que temos que dar as passadas. Isto para compararmos com a bicicleta só podia ser de uma forma, quando nós pedalamos sempre de pé, que temos o apoio todo nas pernas, aí sim podia ser mais ou menos comparado com o movimento e com o esforço todo que fazemos na corrida. Agora, no fundo, o treino serve para muitas coisas, o treino de bicicleta, e quem gosta de fazer ciclismo e correr pode perfeitamente juntar as duas. Há uma média de treinos semanais para um atleta que pretende correr 10 km, meia maratona ou maratona? Eu, na minha opinião, não há. Não há. Até porque nós vemos muita gente, por exemplo, as corridas de 10 km, se calhar só treinam uma vez por semana e fazem provas aos fins de semana. Mas pronto. Existem recomendações internacionais do ACSM, American College of Sports and Medicine, em que nos dá 30 minutos por dia, as recomendações de atividade aeróbia moderada 5 vezes por semana. 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, ou 20 minutos por dia, 3 vezes por semana de atividade aeróbia vigorosa. E a este juntam sempre mais 2 vezes por semana um treino de reforço. Claro que isto pode ser reajustado, mesmo eles dizem, em que pode acumular mais tempo, pode ser menos vezes durante a semana, pronto.
mas isto são padrões que eles sugerem. Agora, isto tudo depende dos objetivos. Para uma prova de 10 km, se calhar, na minha opinião, e como eu já disse, há muita gente que se calhar faz estas provas, quem vai só para fazer uma prova de 10 km sem ter objetivos, só para terminar, se calhar faz um treininho durante a semana de meia hora, 1 hora, 45 minutos e depois só vai à prova e com este acumular até vai se sentindo bem, vai fazendo umas provas. Agora, quem quer traçar objetivos ou para um tempo, ou um determinado tempo, quer seja nos 10, seja na meia, seja na maratona, principalmente na maratona, aí tem que ter muito mais treino e se calhar aí eu já apontava para pelo menos 4, 5 vezes por semana no caso da maratona. Agora, tudo depende dos objetivos, não é uma receita certa que se diga são 3 vezes, são 4 vezes, são 2 vezes, meia hora, 2 horas, 1 hora, tudo depende dos objetivos para qual o atleta se propõe. É melhor treinar em número de treinos ou em quilómetros? Isto é uma pergunta pertinente e engraçada, mas a minha opinião, isto tudo depende. O número depende, pronto, a quantificação de um treino semanal pode ser é o volume de treino. Agora, se nós dissermos assim, por semana tens 20 km para fazer e a pessoa faz 20 km num dia e já não precisa de fazer, supostamente, mais quilómetros durante o resto da semana. Mas se dissermos que ele tem 20 km e tem que dividir esses 20 km por 3 vezes ou 4 vezes, dando 5 km por dia, o efeito vai ser completamente diferente. Ou seja, é completamente diferente a pessoa treinar bem e mais vezes durante a semana do que fazer quase os quilómetros todos que tem só numa única vez. Mas isto tudo vai de acordo com os objetivos que o atleta tem, de acordo com os objetivos da época, de acordo com aquilo que ele gosta de fazer, de acordo com a disponibilidade que ele tem. Tem que ser tudo bem analisado. Agora, treinos, número de treinos ou quilómetros, o que interessa é eles serem com qualidade. O que é mais difícil manter? A meia maratona a 4:10 ou a maratona a 4:30? Isto é uma bela questão. Pronto, na minha opinião, como treinador, e também vai ao encontro do feedback que tenho de atletas e pessoal com quem vou falando, é sempre mais difícil os 4:30 da maratona. Como alguns até me disseram, e não foi um nem dois, foram vários, quem faz os 10 km, quem treina para os 10, muitas das vezes até faz perfeitamente a maratona e não precisa a meia maratona, peço desculpa, e não precisa de alterar muito os treinos. Agora, os 4:30 na maratona, a maratona já implica um planeamento muito maior, tipos de treino para a maratona são diferentes, de vez em quando tem que meter treinos longos de 30 km, mais de 30 km, logo o desgaste vai ser muito maior. Durante a própria corrida em si, não estamos a falar de um aumento, estamos a falar de um aumento de 20 km e manter esses 4:30 durante esse tempo todo, eu acho que é mais difícil e todos aqueles com quem falei e os feedbacks que vou tendo também do resultado de provas, é mais difícil manter estes tempos na maratona.